Bom dia, meu irmão, minha irmã, meus amigos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós vamos prosseguir hoje, entrando no capítulo número 12 do livro de Atos. Vamos ler só o primeiro versículo, que diz assim, olha: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Na verdade, são dois versículos, desculpe. Atos 12, 1 e 2. Bom, muito bem. Aqui está falando sobre Herodes. Este já era Herodes Agripa. E diz aqui que ele passa fio de espada a Tiago, o irmão de João. Muito bem, então nós vemos aqui que o irmão de João, ele é executado, ele é morto por mando do rei Herodes Agripa. Bom, mas como que faz? Lá para frente aparece Tiago de novo, lá no capítulo 15, por exemplo, no concílio de Jerusalém. O que é isso? Está fora da cronologia aqui? Ou não? Não é nada disso. Realmente Atos está colocado de maneira cronológica, mas é outro Tiago que aparece lá na frente. E hoje nós vamos falar então destes Tiagos que Lucas ele cita, né? Vamos começar falando sobre este Tiago aqui que foi morto, o irmão de João. Bom, muito bem, nós vemos então que este aqui, Tiago, irmão de João, era um daqueles pescadores galileus, sócios do apóstolo Pedro, obviamente antes de serem apóstolos, pois quando Jesus os chama, eles abandonam suas redes, os seus negócios e passam a seguir a Jesus. Este Tiago é um daqueles 3 apóstolos, discípulos e apóstolos que eram mais chegados a Jesus. Nós vemos, por exemplo, Pedro, Tiago e João, em alguns momentos, estando junto com Jesus, ali no Monte da Transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo. Nós vemos, então, que em alguns momentos Jesus chamava estes 3 para estar mais perto. Portanto, este Tiago é um destes 3. Ele recebeu, junto com o seu irmão João, a alcunha de Boanerges. Vocês lembram disso, né? Nos evangelhos, quando Jesus os chama de Boanerges, que significa filhos do trovão. Bom, mas o que é uma alcunha? Jesus, ele colocou algumas alcunhas para alguns apóstolos, né? E nós vemos aqui então a alcunha, que é o seguinte, é como se fosse um sobrenome que indicaria a pessoa por alguma característica peculiar que ela tenha. Boanerges, então, significa filhos do trovão, e Jesus os chamou de Boanerges, e é interessante a gente se apegar a estes detalhes que são muito interessantes, né? Devido ao temperamento explosivo e violento que João e Tiago tinham. É verdade. Jesus então chama eles de filhos do trovão porque eles tinham um temperamento explosivo e violento. E nós vemos isso nos evangelhos. Por exemplo, quando eles vão a uma cidade de samaritanos e vão pregar, e os samaritanos repelem a mensagem, Tiago e João, eles dizem: Senhor, tu queres que mandemos que desça fogo dos céus e mate todo mundo? Eles já queriam matar todos os samaritanos, eles queriam consumir, acabar com aquela cidade toda, né? Numa outra oportunidade, eles pedindo para se assentar um à direita, outro à esquerda, né? Querendo ter privilégios no reino vindouro do Senhor Jesus. Então eles tinham esse temperamento explosivo, meio violento, né? E Jesus, ele naquela ocasião, ele diz assim, se eles poderiam passar pelo batismo que Jesus passaria, e eles disseram que sim.
E aqui, com a morte de Tiago, cumpre-se uma parte daquela palavra. Porque quando Jesus ele disse, vocês podem passar pelo batismo que passarei, Jesus estava falando da sua morte, que ele morreria por morte violenta. E aí, então, eles falaram que sim. E Jesus disse, sim, vocês vão realmente passar. E aqui acontece com Tiago. Tiago, então, ele é morto, né? Aqui de uma forma violenta. Foi passado a fio de espada. O que significa ser passado a fio de espada? Foi morto decapitado. Decapitaram Tiago, certo? Então, com a espada, uma espada muito afiada, e decapitaram este Tiago aqui então. Bom, muito bem. Agora, a gente vendo esta morte de Tiago, que ele foi, como disse aqui, amando do rei Herodes Agripa, e morto por decapitação, isso sugere e traz, lógico, a certeza de que a sentença dada de morte, a sentença de morte dada a Tiago foi uma sentença civil e não religiosa. Porque se fosse uma sentença religiosa, ele teria sido morto por apedrejamento, certo? Né? Como Estevão foi morto por apedrejamento. Era dessa forma que a execução religiosa acontecia. Então ele foi morto por uma acusação civil. E aí, recorrendo à história, nos escritos de Eusébio, falando sobre a história dos judeus, ali tem uma passagem muito interessante que diz, né, porque se ele foi acusado na lei civil romana, tinha que ter um acusador. E Eusébio, ele conta num dos seus livros que realmente houve uma pessoa que acusou Tiago de algum crime. E esta pessoa, diz lá Eusébio, que quando Tiago estava recebendo a sua sentença, sendo acusado, julgado, esta pessoa, o acusador, se converteu publicamente ao cristianismo, declarando Jesus como seu Salvador, por ver a atitude de fé e testemunho de Tiago. E sabe o que aconteceu com o acusador de Tiago? Foi executado junto com ele. E Eusébio diz, então, que Tiago abençoa aquele homem antes de morrer, dizendo assim, paz seja contigo. Olha que história interessante, né? Então este Tiago que está falando aqui no versículo 2 era o irmão de João. Mas existiam outros 3 Tiagos que foram citados por Lucas. Lucas fala de Tiago, filho de Alfeu, que era um dos 12 apóstolos. Tiago, filho de Alfeu. Este Tiago era conhecido como o menor, tinha a alcunha de o menor, né, para se distinguir de Tiago, o irmão de João. E ele tinha essa alcunha de o menor por 2 motivos, talvez, né? Ou porque ele tinha uma idade menor que a de Tiago, ele era mais novo do que Tiago, irmão de João, ou porque ele tinha a estatura mais baixa. Uma das 2 coisas. Portanto, o Tiago, filho de Alfeu, ele tinha a alcunha de o menor. Um terceiro Tiago também era o irmão do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que ele se torna um dos líderes proeminentes da igreja de Jerusalém. Isso aconteceu após, obviamente, a ressurreição de Jesus, porque antes de Jesus ressuscitar, nós vemos que os irmãos de Jesus, eles não reconheciam essa autoridade dele. Mas Tiago, então, ele depois da ressurreição, se converte e ele é contado entre os apóstolos e se torna um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Lá em Atos 15, onde nós vamos ver que acontece o primeiro concílio da igreja cristã, quem presidiu o concílio de Jerusalém foi Tiago, o irmão
de João. E este Tiago, ele contava com muito respeito dos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. A história conta que Tiago, irmão do Senhor Jesus, foi martirizado por apedrejamento. Ele foi morto por apedrejamento. Tá vendo que aqui já foi uma morte diferente. Lá foi decapitação, fio de espada. Então, o Tiago, irmão de João, morreu por mandato civil. E Tiago, irmão de Jesus, não. Ele foi apedrejado. Então foi uma execução religiosa. Sim, a mando do sumo sacerdote Anano, mais ou menos por volta do ano 61 depois de Cristo. Mas ainda tem um outro Tiago, o último Tiago, que foi citado também por Lucas. Este Tiago, ele era ou pai de Judas ou irmão de Judas, mas não do Judas Iscariotes, aquele outro Judas que era também um dos 12 apóstolos, pois tinham 2 Judas que eram apóstolos, o Iscariotes e o filho de Tiago, ou irmão de Tiago, esse outro Judas. Ok? Conversamos aqui um pouco a respeito dos Tiagos que nós vemos aqui em Lucas ou Atos. E eu espero que você esteja realmente gostando deste período que estamos estudando o livro de Atos. Amanhã voltamos. Deus te abençoe em nome de Jesus.